Então, gente, estamos aqui no nosso podcast com a nossa convidada Ellen para o nosso 9º episódio de No Flow do Prana! Bem-vinda, Ellen! Super Que bem-vinda. alegria estar recebendo você aqui. Eu dei aquela fuçadinha para saber um pouquinho mais de você, que eu já conheço você com toda essa história linda dentro da espiritualidade, mas quis saber um pouco mais, como a gente não pôde se encontrar, e eu vi que você é, assim, uma multimulher, tanto que eu trouxe aqui uma coisa para representar. Jesus. É uma Mulher Maravilha! Porque você faz coisas lindas, incríveis dentro da espiritualidade. Então, assim, pra gente é um presentaço ter você aqui, uma honra. E saber que você também, de alguma forma, cruzou caminhos que eu e a Roberta também cruzamos, que foi o caminho da moda. E a gente quer que primeiro você se apresente e depois a gente vai nesse flow fazendo um pouquinho mais de perguntas. Bem-vinda. Obrigada. Olha, quando vocês falaram no Flow do Prana, eu visualizei vocês descendo uma onda, assim, as duas juntas no surf, assim. Gostei. Maravilhoso. Muito bom, muito bom. Então, a espiritualidade é isso, né? É a brincadeira, a leveza, a alegria, né? Você vê que uma pessoa espiritual é aquela que entra no flow com Sim. facilidade. Hoje eu falei uma coisa muito interessante, porque de 7 horas da manhã até 2 horas da tarde, tudo que eu tinha planejado nos últimos 15 dias da minha vida caiu por terra. Ó, Tudo fez assim, ó, mudou. Datas mudaram, as pessoas mudaram. E automaticamente que foram mudando, que eu fui me limpando e deixando a coisa ir, as coisas foram mudando. E eu cheguei a comentar, coitado de quem tenta controlar a vida. Porque a espiritualidade é isso, né, meninas? Tipo, quando você aprende que nada tem controle, né, você entra no flow e você recebe o flow com mais presença, com mais autenticidade, né? E as pessoas ainda tentam controlar, elas tentam controlar suas emoções, cada uma com a sua história, com a sua com a parte integral da Sim. vida, né, suas experiências, né? Então, eu agradeço. A gente se conheceu no Flow, sim. né? E eu agradeço de estar aqui junto com vocês, nesse podcast, nesse projeto, nesse retiro, nesse propósito lindo, né? Sim, sim, é muito legal, assim, ter uma pessoa tão alinhada. Eu vi que você ainda, não sei se ainda é, mas jornalista, tem o seu espaço de receber as pessoas com vários tipos também, que eu gostaria que você falasse de terapias diferentes. E pra gente, assim, o que a gente sempre gosta de falar para o nosso público é como começou essa conexão com a espiritualidade. Né? A gente pode começar daí, essa virada de chave. O que fez? Eu não sei o que veio primeiro, se foi a jornalista, o que fez a jornalista dar esse passo para dentro da espiritualidade? Uau! Eu vou tentar resumir, porque deixa eu olhar o tempo. Episódio 1 e 2, Ellen. Então, é interessante você perguntar isso, porque eu vou fazer 54 anos e eu ainda estou vivendo nessa experiência, estou como Ellen agora, no aqui e agora. E eu vejo que a minha vida e a vida, quando a gente percebe, ela é feita de várias mortes, é um ciclo dentro de um ciclo, dentro de um ciclo, dentro de um ciclo. Quando a gente percebe isso, a gente vê que as coisas têm a hora de início e o fim. Como aquela imagem da cobra que está engolindo o rabo, aquele círculo, né? Sim. E eu comecei, na verdade, bem pequena. Meu pai lembra de eu recém-nascida e dentro de um berço, ele no quarto escutando vozes e falando, é ela, tipo, e ele conversando, falando assim, gente, pode deixar ela, por favor, podem
Saí uma Olha. coisa meio assim. E dali eu sempre tive esse lado muito sensitivo de sonho, de ver, de sentir. E desde então, na minha família, que foi muito importante eles aceitarem isso com leveza. E eu acordava durante a madrugada, às vezes meu pai chegava na sala, eu estava sentada, de perna cruzada no sofá, conversando, sabe-se lá com quem. E Mas e pra você, isso era natural? Tipo, você, ok. não, para mim era natural quando era ok. Só que com 16, 17 anos eu comecei a ter algumas coisas um pouco mais pesadas. Então foi quando eu comecei, aí eu tive um marco, que foi quando eu tive um sonho muito forte de uma imagem vindo em cima de mim e era uma luz muito bonita, e conforme ia se aproximando não era tão bonita, e ele vinha para entrar no meu corpo. E eu saí correndo do meu quarto. Não eram os gritos, não, eram os berros, era uma coisa meio terror mesmo. Aham. E dali eu pensei, tá na hora de eu controlar isso, Sim. entender o que está acontecendo para eu poder não sair da minha mão, Uhum. sabe? Sim. E é interessante porque eu sempre tive receio de, por exemplo, drogas, Uhum. maconha, tudo isso. Eu fiz faculdade de Belas Artes, Uhum. né? Era uma mentalidade um pouco mais livre, né, em relação a esse tipo de coisa. E eu sempre tive muito respeito, até para a bebida, para o álcool, porque eram coisas que me tiravam daqui. E como eu já tinha essa facilidade de sobrevoar sobre mim mesma, né? Sim. Então eu procurava sempre coisas que me aterrassem, sabe? Sim. Então foi interessante porque desde pequena eu aprendi o que era bom para mim e o que não ia funcionar comigo, sabe? Sem preconceito nenhum. Sim. Mas assim, só entendi ali até onde ia ser o limite do meu corpo e do que o meu corpo poderia sustentar em termos de campo etéreo, energia, frequência, Uhum. vibração, seja lá o que a gente for chamar. Uhum. Sim. E aí eu comecei a estudar. Fiz parte de centro espírita, fui evangélica, fui católica, fiz várias imersões em vários tipos de religiosidade que vocês possam pensar, e sempre com muito respeito e procurando estudar, porque eu sempre gostei de estudar, ser muito Qual é teu signo? É isso que eu ia perguntar agora. Então, escorpiana. Ah, mas você tem alguma coisa de Capricórnio, não tem? E Sagitário? Nada de Sagitário? Não. Sagitário é muito estudioso. Não, escorpião com gêmeos e peixes. Ok. E os gêmeos têm essa coisa da comunicação, Sim. né? O peixes da intuição e o escorpião vai lá embaixo. Vai nas Eu entranhas. sou até chata de tanto aprofundar. Tem horas que nem eu me aguento. Tipo, eu falo comigo mesmo, Ellen, menos. É só uma conversa. Você não precisa se aprofundar tanto. Uhum. Mas tem uma coisa bacana, porque geralmente o escorpião, ele não compartilha muito. E eu sinto você uma pessoa muito aberta. Então dá pra ver que realmente a sua Gêmeos. jornada Deve ser trouxe... gêmeos, então. Comunicação. Mas de falar de si, né? Porque o escorpião, geralmente, ele é mais Mas assim, introspectivo. não é falar de si. Aí é que tá. Eu já fiz vários mapas e Sim. leituras. É de ensinar. Ah, tá. Uhum. Vem muito essa coisa do Passar o ensinar. conhecimento. De passar o conhecimento. Sim. Tipo, aprender e não guardar. Uhum. Entendi. E eu acho que é a lei de quem aprende muito, de quem lê muito. Uhum. Você vai ler pra você e vai fazer o que com Sim. isso? Sim. Né? Você Uhum. passa adiante, Sim. Sim. ensina. Né? Eu aprendi isso há pouco tempo. Que aprendi como sendo um legado pra mim. Mas eu já fazia sem saber que isso era uma coisa importante pra quem aprende, Uhum. sabe? E aí
eu entendi aos 20 anos que eu tinha que colocar toda a minha paixão pela vida e pela espiritualidade, porque antes de mais nada eu tenho uma paixão de viver, uma coisa que às vezes nem eu me entendo, sai de mim, sabe? Uma alegria de viver. Acho que em outras vidas eu devo ter sofrido muito, porque às vezes eu ligo pro meu pai e falo, pai, tô ligando pra te dizer que se eu for hoje, tá tudo bem, porque eu tô muito feliz. Aí meu pai, ai, tá bom, mas tira essa parte do si hoje, sabe? Tipo, eu tenho no banho, quando eu olho para um céu, quando eu sinto a onda do mar no meu pé, é uma coisa de, caraca, tô viva, sabe? Uau, que maneiro é viver. Então, eu sempre tive isso e aí eu entendi que a arte poderia me ajudar nessa comunicação. Sim. Eu fui fazer Belas Artes e fiz gravura, fiz várias exposições com pintura, fotocolagem, vídeo. Então, antes de mais nada, eu sou artista. Eu sou uma artista da vida. Eu não sou uma artista plástica, porque eu não segui carreira como artista plástica. Mas sou uma artista visual que estou sempre procurando fazer performances. Eu faço parte hoje de um grupo chamado Treinamento Concreto, do Alexandre Mello, que é um diretor que tem esse grupo que trabalha com teatro performance. Olha que legal. Então, já tem mais de um ano que eu estou junto com eles e a gente faz um trabalho muito bonito de juntar essas duas formas de expressão. E na época que eu fazia Belas Artes, eu fiz 2 cursos que foram muito importantes para a minha vida. Artes Integradas, que foi um curso onde eu descobri que eu não precisava ser só artista, só terapeuta, só jornalista. E que todas as artes poderiam estar num estado só. E Artes Integradas é isso. Numa aula você dá uma leitura, um teatro, uma aula de corpo, uma aula de gastronomia e no final uma carta aberta, uma escrita criativa, tudo isso numa aula só. E isso me acompanhou, me acompanha a vida inteira, porque aí quando eu resolvo escrever um livro, eu escrevo um livro sobre moda para criança, onde eu falo que o chapéu tem uma história, do chapéu eu posso falar da sociedade, da mulher, eu posso falar das artes, das expressões artísticas e da moda. E de como que você quer se representar no mundo através disso. Então, eu peguei muito essa filosofia como a minha vida mesmo, sabe? E nunca tive preconceito nem nada de... Quando as pessoas perguntavam assim pra mim, nossa, mas se você não é só jornalista, você não é especializada, você não se aprofunda em nada, né? Eu já escutei muito isso. Mas posso te falar? Aqui a gente tem representantes. Que somos todas múltiplas aqui. Não tem essa coisa, porque a sociedade quer que a gente se encaixe, né? Você é isso. E aí, beleza. Você só pode ser isso. Você não pode ser outra coisa. Se é outra coisa, é porque você não tem foco, não faz, de repente, direito, não sei. Tem que chegar para essas pessoas e falar, o que você acha do Leonardo da Vinci? Que ele era pintor, filósofo, ele fazia engenharia, ele era músico, ele fazia figurino de teatro. Sensacional, né? Desenhava. Então, assim, gente, é possível ser múltiplo e ser impecável em todas as funções. Exato. Mas isso me atrapalhou no início. Porque a gente tem esse insight quando a gente é mais maduro. Sim. No início, quando a gente tem os nossos 20 e poucos anos, a gente ainda cai nas armadilhas. Porque a gente precisa do aval do outro, né? Exato. Aprovação. Da aprovação. E aí é que tá. A aprovação, às vezes, faz com que você não encontre a sua verdade. E não se ensina na escola. Não tem aula de autoconhecimento. Né? Seria você ótimo. Não aprende, né? Quem é você, seus ancestrais, o que você trouxe da tua família. Nossa, que maravilha que seria isso, né? Acessar tudo isso. Acessar tudo isso, né? Sim. Eu só fui acessar isso mais velha, apesar de que aos 20 e poucos anos eu fiz uma formação em arte-terapia e ali eu comecei a minha jornada.
Só que ela foi cortada, teve um buraco aí pelo jornalismo, porque eu adoro escrever, adoro a comunicação, vem meus gêmeos, né? Sim. E eu estava trabalhando no MAN, nessa época eu era monitora de exposições para as crianças, e eu recebi uma proposta de uma agência de publicidade para escrever os textos da parte de assessoria. E eu fui descobrir o que era assessoria de imprensa, o que era o jornalismo, o que era essa magia da notícia, sabe? E, gente, e aí ali eu vi, caramba, aquela pessoa que é apaixonada por vida, Sim. todas aquelas informações na minha mão, e eu comecei a fazer muito bem isso. Ah, que legal. Muito bem. Porque eu fazia com muito amor. Eu cheguei a ter uma agência. Tão importante. Eu tinha 20 e poucos clientes. Uau, que legal, Ellen. Eu cheguei a ter, com 23, 24 anos, eu já tinha estagiário, eu tinha secretária, eu tinha boy. Tá. Ah, sério? Tá. Tá? Ela ali, te olhando. Fala, amiga. Mas aí, o que acontece aos seus 26, 27 anos? Burnout. Eu pirei porque eu não criava mais. E uma pessoa que cria, ela precisa criar. Ali eu descobri que eu precisava criar. Aquilo estava me fazendo mal. Eu comprei meu carro, eu morava com os meus pais, então todo o dinheiro que entrava era para mim. Então, aí eu tinha ainda o desejo de morar fora. E na Belas Artes eu tinha feito uma pesquisa das moldagens greco-romanas que vieram na época de Dom João VI, estão no Museu Nacional de Belas Artes. E eu cataloguei essas moldagens. E o Instituto Italiano de Cultura, na época, se interessou por essa pesquisa. Em Firenze? Em Firenze. Aí, eu falei assim, gente, galera... Tchau, belos! Exatamente. Cheguei pra minha mãe e falei, mãe, tudo bem você ficar no meu lugar, organizando lá a empresa, enquanto eu vou fazer um curso em Firenze? A minha mãe, eu te passo tudo. Minha mãe, leonina, super inteligente, sabe? Ótimo. Que ela bem... Pegou tudo lá. Ai, que maravilha. E eu fui. Naquela época não tinha nem celular, gente. Nem era cebolão, não era nem Não, cebolinha, não tinha não nada. tinha. Era orelhão, entendeu? Fax. Sim. Qual Sabe? era o ano que você foi? Agora na minha cabeça não registrou. E era tipo aquela coisa de ligar pra telefonista pra fazer ligação. Exatamente. Eu fui lá a primeira vez que eu fui pra Itália, porque eu fui estudar italiano, fazer o intercâmbio. Eu tava estudando na PUC, foi tipo 2000. Não tinha nem euro ainda. Não, 2000. Minha filha nasceu em 2002. Não, foi antes. Não, foi antes. Foi antes. 1999, 98. Porque em 1994 eu trabalhei na Eco 92. Foi por aí, 4, 5, por aí. Mas enfim, gente, eu fui, foi maravilhoso. E quando eu voltei, eu fiz antiquariato, um curso de antiguidade. Uau. Lógico, eu me encantei ali pelos tecidos, pela moda. E quando eu voltei, eu fechei a agência. Uau! Falei para todos os clientes que eu... E meus clientes eram tipo assim, Lavazza Café, Água Evian, Uau! Garcia Rodrigues na época. Que eram legal! Rodrigues, Puxa, era ali todo na Taúfo de mundo. Paiva, Então assim, falei, olha, desculpa, várias galerias de arte. Eu vou começar uma vida nova. E foi isso. Eu fui, e ali eu comecei a traçar, eu fiz vários cursos na PUC, e o Tony Marques, que era o editor, na época, ex-editor do Caderno Ela, eu fiz um curso com ele, e ele falou, Ellen, a Mara Cabaleiro agora, ela é a editora do Ela, e eu queria que você fosse pra lá. Tá. Muito bom! Aí eu fui como especial e fazia as produções do jornal. E dali eu fui trilhando a minha carreira de moda. Cheguei a ter uma coluna sobre o Rio de Janeiro na revista Elle. Eu fui braço direito da Érica Palomino aqui durante muitos anos.
Eu fazia cobertura dos desfiles aqui para ela, quando ela não estava, claro. Escrevi muitas matérias para o Caderno Ela, produzi muitas matérias para o Jornal da Família, para o Jornal de Bairros, e fui editora de um site francês chamado Pour Trend, de moda, e a gente falava sobre moda e tendência, e eu fui muito para esse lado de tendência, que eu sempre tive muita facilidade, óbvio, na minha intuição, de intuir o que ia dar certo ou não. E comecei a visitar, durante uns 5 anos, a Première Vison, que é uma feira de moda lá na França. Eu ia todo ano para lá e trazia as tendências e passava para os meus clientes. Você conheceu a May? A May? Sim. Ela foi minha professora no meu MBA de gestão de negócio e moda. Ela sempre fazia essas viagens, eu lembro. Exatamente. Eu nunca fui, mas eu lembro. Première Vison. E nessa época, a minha única conexão com a espiritualidade, voltando à tua pergunta, era a parte de arte, de criação. E quando eu dava as festas, a minha família e meus amigos, eu sempre tirei... Meu primeiro local de conexão da espiritualidade foi o tarô. Então, eram 2 coisas importantes para mim. Era o tarô, que eu jogava sem aprender. Qual? De Marseille mesmo. E quando eu tinha, assim, era mais nova, meus 17, 18 anos... Não, um pouco mais nova, 15 anos, 16... Eu fazia o curso do Oswaldo Montenegro, eu fazia parte de um grupo chamado Bobiô Ficou Louco, que era do irmão dele. Olha, gente. Do Beto Montenegro. Isso é muito bom, Bobiô Ficou Louco. Bobiô Ficou Louco. Isso é muito bom. E aí, meu pai não gostava muito da ideia, né? Porque era um grupo de adultos, né? E tinha que pagar, né? E aí eu ganhava dinheiro, sabe como? Eu comprava aqueles livros e revistas de astrologia e fazia mapas de astrologia das pessoas. Eu calculava o ascendente das pessoas, tudo. Que naquela época era cálculo, sem né? nada, sabe? Tipo, na munheca mesmo. E eu ganhava dinheiro com isso. Olha que ótimo, gente. Pra pagar meu teatro. E pulseirinha. Sabe aquelas pulseirinhas da madeira que você vai cruzando assim? Sei totalmente. Vendia no colégio. Isso é muito bom, fiz isso também. Até que tinha aquela alça de bolsa de papel que a gente enrolava também. Não sei se você chegou a pegar essa. Aí meu pai falava assim, você não vai mais fazer teatro? Eu falava, eu vou sim, porque eu pago do meu dinheiro. Eu era mal criada, sabe? Mas enfim, a vida foi me mostrando também caminhos que a moda, por exemplo, não era muito artística, não era muito da arte. Tive muitas decepções com a moda em relação à criação. Coisas do tipo, fui contratada por uma marca, meu segundo dia de trabalho, a dona da marca vira para mim e fala assim, olha, tem uma bolsa aqui da Animale, você vai lá e troca essas peças aqui para mim por essas. Aí eu, como assim trocar? Ah, não, porque a gente já copiou. Então, agora você troca por outras para você trazer para mim. Eu falei assim, mas eu sou a Ellen, eu não posso fazer isso. Eu não posso entrar numa loja e trocar para você copiar. Eu não faço esse tipo de trabalho. Eu sou pesquisadora de tendência. A gente pode criar aqui uma coleção. Gente, você nunca ouviu falar na moda nada se cria, tudo se copia? Menina. Chacrinha fala pra tudo. E aí eu tive a minha primeira decepção com a moda. Mas a moda me trouxe muitas alegrias. Muitas alegrias. Porque foi da moda que eu descobri a parte terapêutica que eu poderia usar. Quando eu tive o programa Vamos Combinar, no canal GNT, eu tive um acesso a muitas mulheres, as quais eu entrava não só no armário delas, mas eu entrava na casa delas, na vida delas, antes da gravação. Eu tenho coisas, tem cada história, do tipo assim, eu entrar não vou falar no lugar, mas assim, eu cheguei num lugar, viajei com a equipe, cheguei na casa da pessoa, a pessoa falou assim, eu não tenho condições de gravar. Eu falei, por quê? Porque meu marido saiu de casa hoje e me largou. Caraca. Eu falei assim, querida, olha só, vamos gravar assim, você tá tão bonita. Olha aqui. Vamos bater um papo.
Já joga umas 3 cartas na mesa. Exato. E a equipe lá me esperando, e eu assim, calma que a mulher vai gravar. Ela vai gravar. Tipo, sabe? E aí eu comecei a ver que a mulher é esse ser maravilhoso, sabe? De você... Era um produto para eu trabalhar ali, no bom sentido, sabe? Sim. Eu fui personal do programa Super Bonita. Você fez Super Bonita? Eu fiz Super Bonita, não apresentadora. Fui personal, trabalhei com a Sônia Biondo durante muitos anos. Mas você foi desde o início? Porque eu fazia a abertura. Eu lembro. A Suzana. Suzaninha? Aham. Eu lembro. Isso. Tô tentando lembrar quem era isso, gente. Eu legal. fazia a Escobar. Aham. Todas as gravações eu tava lá. Uhum. Inclusive grávida. Minha filha tem 22 anos. Eu tava grávida 22 anos atrás. Caramba. Eu e Dani. Aí, fazia toda a parte visual dela. E ali, não só ali, mas quando eu fui pro GNT, eu fui também para cuidar da parte toda da imagem dos programas femininos. Então eu cuidei da Patrícia Travassos, da Dani, da Flávia Quaresma, quando ela teve o programa dela de gastronomia, do Marcelo Madureira e do Arthur da Pieve, dos programas dele, do Armazém 41, e aí vai. Muitos programas. Uhum. Era eu. Não tinha estagiário, não tinha nada. Eu Uau. pirava. E ainda gravava o Vamos Combinar. Caramba. Então, assim, eu amava. Viver aquilo foi muito importante para mim. E ali eu descobri que eu tinha ali um buraco a preencher, que era essa parte da espiritualidade, do autoconhecimento. Por que eu comecei a perceber isso? Vanessa, chegava na gravação, não sei se já aconteceu isso com você, eu apagava. Ah, meu amor, já é minha fama. A minha pressão baixava. Eu ia pro banheiro vomitar, porque eu tava passando mal. Eu já tava ali trabalhando a minha vibração, a energia, as frequências. É um ambiente, por mais que as pessoas elas sejam maneiras, é um ambiente de ego, é um ambiente de passar por cima, é um ambiente... Quem é essa menina que entrou no GNT? Num elevador, um apresentador virou para mim e falou: pai, Ellen, fala aí. Pra quem que você deu pra você ter um programa no GNT há tão pouco tempo? Não. Aí eu falei assim pra ele: por que você deu pra alguém? Pra você ter o seu? Que bom, amiga. Que bom que você tá ligada. É sério. Ai, gente. Eu escutei esse tipo de coisa. Haja espiritualidade, gente. Pra não voar na carótida, pegar o seu laço invisível e arrancar a cabeça da criatura, do camarão, né? Cabeça podre. Pois é, gente. As pessoas ainda perdem tempo com isso, sabe? Misericórdia. E eu tenho uma coisa que eu não fico olhando pro lado porque o outro tá falando, porque o outro tá me imitando, fazendo... Tô nem aí, eu tô fazendo o meu, porque eu tô com foco. Sim. Eu sei o que eu quero. Quer criar, né? Quem cria é assim. Quem cria é assim. E a espiritualidade, ela veio na criação. Te inspira. Ela me veio nisso, sabe? Quando eu vi por mim, eu tava ali envolvida nesse campo. Até que o programa acabou, os livros Keka Tá na Moda, As Saias Voadoras foram lançados, e eu comecei a enveredar para o lado terapêutico de estudo, de poder conectar, dando muitas consultorias, né? E há 9 anos atrás, eu tive uma meia-morte, quando eu estava bem nessa transição, já estava formada em alinhamento energético, mas eu ainda estava na transição moda, consultoria, terapeuta. Eu lembro que eu falava para minha xamã como eu vou alinhar isso, e ela trabalhando. E graças a Deus ela não foi uma coaching daquelas que falam esquece tudo e seja uma nova mulher. Não, ela falava conecta tudo que você já fez na vida com o que você quer agora, não descarte, né? E ela foi uma bênção para mim, sabe? Me ajudou muito. Angela Fusaro. E aí foi quando eu ali descobri que eu podia conectar o meu trabalho com mulheres, a moda, a imagem.
Não é porque eu trabalho com espiritualidade que eu vou parar de comprar coisas bonitas, ou, sabe? Óbvio, você acaba tendo um certo equilíbrio. Mas a gente que é artista, a gente gosta da estética. A gente gosta do que é belo. E tá tudo bem. Sabe? Porque eu cheguei a pensar, a ter preconceito com isso, a julgar esse tipo de coisa, sabe? E foi muito importante isso pra mim. Me aceitar. Porque eu tava deixando de ser um pouquinho de mim, né? Daquilo que eu acredito. E quando eu tive essa meia-morte, me pegou muito como uma rasteira, sabe? Minha primeira rasteira mesmo da minha vida foi minha primeira separação. Foi uma rasteira. E a segunda foi essa meia-morte, que eu tava em casa bem. Eu só estava com o meu estômago um pouco dilatado e eu tava com gases que não saía. E minha médica falando, toma Luftal, toma Luftal. Mas isso ao longo de alguns dias ou foi... 3 dias. Ah, tá. Aí já dá pra envenenar, né? E aí eu marquei com o meu médico, era uma sexta-feira, de ir nele. Eu ia de tarde. Então, de manhã, a dor era maior. E foi interessante, porque de manhã eu tinha um encontro com um cara do plano de saúde, porque o meu médico, ele mudou de plano. Então, eu mudei de plano, eu cortei meu plano. Sim. Então, você estava sem nada. Ah. E aí, doeu muito. Porque o meu intestino, ele rompeu 4 centímetros, necrosou de tanto, né, que ficou ali. E a dor era tamanho, eu não sabia que era isso que estava acontecendo comigo. Fui pro Miguel Couto. Sim. Gratidão, Miguel Couto. E rapaziada de, sei lá, 18 anos que me operou, sabe? Sim. Porque Caraca. eu olhava assim pra Tudo eles, residente. assim, tipo assim, são meus filhos, tipo assim, sabe? Todo mundo novinho. Novinho. E eu cheguei lá, só fui atendida logo, mas porque eu fui para emergência, mas só às 8 horas da noite que eu fui descobrir o que estava acontecendo comigo numa tomografia. E aí o rapaz falou, ó, a senhora você vai ter que ficar aí, a gente vai ter que fazer uma cirurgia para fechar teu intestino. Aí eu olhei, meu pai estava comigo na época, eu falei, pai, vambora, que esse cara pirou, Miguel Couto, né? Sei lá, né? Galera maluca, né? O que é que estão querendo comigo? Aí aí ele veio com um documento, assina aqui, porque a gente não responsabiliza mais por você. Aí eu falei, opa! Aí eu liguei pro meu médico e falou, fica aí, Que é um dos senão vai melhores embora. que tem. E foi o que aconteceu. Só que lá, entregue, eu tive muitas visualizações, eu tive muitas confirmações e eu me entreguei. Eu tomei um remédio que é o Tramal, que teve uma reação alérgica depois, no CTI, e já estava totalmente entregue quando eu vi várias manifestações ao meu redor, me dando força e, sabe, e aquilo ali eu pensei, essa é uma boa frase. O que você, hoje, Ellen, ia ficar muito pau da vida com você se você morresse, se você fosse embora daqui e não tivesse feito. Aí, imediatamente, me veio a imagem de um colchão e embaixo do colchão, eu não guardava ali, mas assim, embaixo do colchão tinha as minhas cartas de tarô, os meus cristais. Era como se eu tivesse ali guardado as coisas, sabe? E aí eu falei assim, se eu voltar, eu prometo que eu vou resgatar toda a minha espiritualidade, tudo que eu tenho pra colocar em ação. Chega. Porque eu tava fazendo tudo que eu fazia, era muito por dinheiro. E a maioria da gente é assim, a gente faz por sobrevivência. Mas a gente entra numa roda viva, quando a gente vai ver, a gente tá se prostituindo por dinheiro, né? Fazendo coisas que a gente não tá afim para poder pagar um aluguel. Só que a gente aprende assim. Quando eu me dei por mim e descobri que é de dentro para fora, que se você vive a sua verdade,
o flow abre, É a manifestação. Né? a manifestação, o dinheiro vem. Só que você não aprende isso na escola também. Não. E como que era toda essa conexão? Como era isso com a família? Com a irmã, com a mãe, com o pai? Como foi isso? Porque você saiu de lá aos 4 ventos, né? Sim, quando eu Querendo saí. abraçar essa realidade. Quando eu saí, primeiro que eu tava fazendo 40 anos, 45 anos. 45 anos. E eu ia dar uma festa. Eu tinha contratado até músico para tocar música, enfim, folk, não sei o quê. E eu tava toda costurada daqui até aqui, porque tiveram que fazer abrir, lavar os órgãos, aquela coisa toda, grampear o intestino. Ah, maravilha, né? Ficar com saquinho, não sei o quê. Uau. E aí, você vai cancelar, né? Não vou cancelar a minha comemoração. Eu posso ficar sentada, tudo, mas eu não vou cancelar. Na verdade, você vai comemorar duplamente, né? Exatamente. Eu falo que o intestino me abriu para uma nova vida, sabe? E isso é uma coisa que eu procuro mostrar isso, apesar de ser difícil para certas pessoas, de que às vezes a doença, ela é a cura. Às vezes não, a doença é a cura. Sei bem disso. Né? Uhum. E a minha espiritualidade dali, eu fiz algumas formações muito importantes. Uma delas foram retiros de mindfulness, de meditação profunda. Busquei na constelação familiar também uma formação. Aí eu fui fazer pós em dança-terapia por causa do movimento do corpo. Sempre foi muito importante para mim. O alinhamento energético, fogo sagrado. E aí eu não parei. Fundei o Per Vivere Bene, porque o Per Vivere Bene ele foi fundado por uma questão já mental, mais de marketing, porque a Ellen já era múltipla, ainda queria ajudar os outros. Então, mas como o Instagram dela e... Como você comunicar isso, né? Isso. Aí eu fundei o Per Vivere Bene para ajudar as pessoas, para comunicar as pessoas o que elas estavam fazendo e os eventos para ser aquela sementinha que eu falei com você, a semente para que as pessoas dali pudessem continuar. E a Ellen continuaria ali como a terapeuta, artista visual que faz esse trabalho. Então, eu fundei os dois, né? Eu fundei o Per Vivere Bene e veio a pandemia. Graças a Deus, com a pandemia, eu tinha acabado de colocar o site no ar. Então, durante a pandemia inteira, eu fiz lives, eu dei cursos, eu fiz loucura. Tipo assim, eu dei um curso, que foram muitas vezes esse curso, que era um curso de como você alinhar os chakras com a gastronomia. Eu mandava comida para casa das pessoas. Que ótimo. Os sucos com as cores dos chakras. E aí eu ia falando dos chakras e a pessoa ia devendo, sabe? A cor do chakra, não sei o que, sabe? É assim. Eu adorava, sabe? Então, a pandemia eu me diverti horrores. Fiz até retiro. E eu claro que eu peguei, porque peguei umas 3 vezes Covid. E teve um que foi bem brabo, né? Porque eu me expus muito, saía pra rua pra ajudar, e dava comida no centro da cidade. Então, óbvio, né? Peguei. Mas a espiritualidade, ela veio pra mim pra me dar uma chance para viver novamente. Foi uma forma de sobrevivência. E hoje eu entendo quando o meu xamã, quando eu fiz uma formação em xamanismo, que foi logo depois do que aconteceu, buscando respostas sobre por que aconteceu isso comigo, ele falou assim para mim: Ellen, você teve uma meia-morte. E meia-morte é chamado. Ou você seguia pela espiritualidade ou babau. Eu não entendia muito. Na hora, eu falei assim, tá, seguir pela espiritualidade. Eu acho que também as pessoas, elas não têm... Quando você fala, sabe, você tem que buscar autoconhecimento. É tão vago. Então, eu não sabia o que era espiritualidade. Eu juntava a espiritualidade com religião. E não tem nada a ver. Geralmente é o que as pessoas acham, né, que é. E que não tem nada a ver. Eita. Porque não é dogma, não tem nada a ver com religião. Exato. É uma espécie de conexão. Sim. Né? Só que ditada por
alguém, e não você se abrir para sua intuição e ter uma conexão de dentro para fora. É uma coisa que vem de fora e é assim, essa ditando regras, né? A espiritualidade eu sinto que é de dentro para fora. Exatamente. E logo depois de tudo isso que aconteceu uma outra coisa muito forte para mim, que eu estava lendo um livro sobre o Wabi-Sabi. Sempre eu gostei muito de ler coisas orientais. Sim. E depois do que aconteceu comigo, eu ainda fui... Durante 3 anos eu voltava para o hospital, porque eu não sei o que aconteceu, que eu tive um problema no intestino que eu fiquei com vários divertículos por causa do que aconteceu e eu tinha crises fortes. Então eu ficava internada uma semana até baixar a inflamação. E numa dessas, a minha médica falou para mim, Ellen, você vai ter que operar de novo. A gente vai ter que cortar outro pedaço do intestino. Mas você estava seguindo alguma dieta específica? Sim. Eu fui para os CAB na Ayurveda e fiz formação, essas coisas para poder entender minha alimentação, o que eu podia, o que eu não podia. Fiz vários exames de sangue bem profundos, né? Hoje eu sei que eu não posso comer ovo. Você acredita que o ovo, não posso comer ovo. Então, enfim... E aí, eu falei pra ela, eu não quero operar de novo. Eu não quero fazer essa cirurgia de novo. E aí, ela ia me trocar de quarto. Era de noite, eu dormi. E quando eu acordei, no dia seguinte, eu já tinham me trocado de quarto. Olha. É. Sem tua permissão. E pode? Pode? Não, na verdade, tinham me trocado de quarto meio que pra... Sei lá por quê. Aí só sei que eu tava nesse quarto, eu abri o olho e olhei assim e tinha uma janela. Não! Estamos aqui! Volver! Não, eu tenho umas coisas assim. A minha irmã dormia comigo no mesmo quarto quando a gente era jovem. Minha irmã falava assim pro pessoal: galera, na boa, deixa minha irmã dormir, porque ela dormindo, eu durmo. Podem ir? Porque... tem altas histórias. Do tipo assim, eu tô dormindo assim, aí eu viro assim... então tá, eu vou fechar o olho. Quando eu abrir de novo, eu quero que você saia da minha frente. Tipo esse tipo de coisa, sabe? Não, acordar e ter um monte de gente ao redor. De acordar e a criatura tá te olhando assim, bem na cara. Tem umas histórias. Conexão. Eu digo que são os amigos. Jesus! Os amiguinhos. Não, e a minha família é assim, quando eu acordo e escrevo assim no grupo, tudo bem aí com vocês? Aí começa, Ellen, vai, fala logo o que aconteceu, o que você viu, sabe, pra gente já se preparar. Mas enfim, aí eu abri o olho e via uma janela, a janela do quarto tinha uma árvore linda, o sol, os passarinhos assim. Aí eu comecei a meditar ali, e comecei a me conectar, sabe? E pedir para não precisar fazer isso, sabe? E aí do meu lado estava o meu livro do Wabi-Sabi. Aí eu peguei o livro e falei, abri uma página. E aí tava lá, banho de floresta. Explicando o que era o banho de floresta. E ali, mais uma vez, eu me conectei e falei, caramba, eu quero fazer uma formação disso, porque xamanismo, os 4 elementos, a floresta, sou eu. Essa sou eu, é onde eu quero morrer, viver. Eu falo que eu não quero ficar em caixão, eu quero me coloquem na terra. Eu quero ficar lá na terra quietinha, assim, sentindo as minhoquinhas. Olha que interessante, vou dividir uma coisa para vocês. Muito bom. Você quer como? Não, eu quero ser cremada. Mas recentemente a minha mãe faleceu, tem uns 3 meses, por aí. E aí eu e meu irmão, a gente decidiu, meu pai gosta, tipo, ele quer ser sepultado, eu não, pelo amor de Deus, enfim. Enfim, pra resumir, a gente achou uma cartinha dela, quando ela tinha uns 60 anos, minha mãe faleceu com 82, que ela exprimia o desejo dela de ser cremada, e ela escreveu que ela queria ser jogada num parque. E aí, ela é de Porto Alegre. Eu conversei com as minhas tias, achava que, de repente, as cinzas tinham que ser num parque, jogadas num parque nada.
Não, nem pensar. Sua mãe foi pra aí muito jovem, ela adorava o Rio, não gostava de Porto Alegre. Faça uma coisa aí. E aí eu tenho um lugar que tem uma conexão muito forte comigo, que é a Floresta da Tijuca. Então, no próximo fim de semana, que por acaso é finados, a gente vai lá e eu vou jogar as cinzas lá. Mas eu também sou muito floresta. Quando eu entro lá, eu vou pedalando, né? Cara, Uau. eu me sinto muito bem. Assim, eu me sinto acolhida, sabe? É Muito acolhida. impressionante. Essa desconexão do homem com a natureza, né? Sem idealismo, Sim. sem filosofia barata, mas assim, que a gente escuta tanto isso, né? Mas fez realmente com que o homem se desconectasse desse acolhimento que a natureza pode dar para você. Olha que lindo, né? Essa sua sensação. Não, gente, a gente faz parte da natureza. A gente quis se desconectar, mas assim, a gente se desconectou e a gente ficou doente. Porque a Exatamente. gente perdeu toda a sabedoria dessa conexão, sabe? E entregou para os farmacêuticos. Exato. Porque sem a conexão, a coisa básica, só de pisar no chão já traz tanta cura. Então a gente, com sapato, cortou isso. Aí os farmacêuticos, venham para mim, venham para mim. Eu estava vendo outro dia um vídeo de uma mulher com um pezinho no rio. Ela falou, eu tô aqui sentada na beira desse rio e tô atenta porque uma cobra pode chegar. Eu tô apressando aqui porque daqui a pouco vai chover. Então, assim, totalmente conectada com a natureza. Ela e vocês aí na cidade, vocês perderam toda essa conexão. Então, quanta coisa eu tô ativando por estar aqui, presente aqui e agora. E vocês estão aí anestesiados, estressados, preocupados com dinheiro e querendo controlar. Vocês não controlam nada. Nossa, que vídeo bom. Não, é bacana. Ela ver se resumiu eu tudo. tenho. Então tá, gente, vambora. Aí no Flow do Trona! Beijo! Valeu! Não, maravilhoso, né? Quanto tempo me precisa? Muito bom. Maravilhoso. Maravilhoso. Quanta coisa a gente vivendo presente na natureza, a gente ativa e conecta. E como a gente cortou isso na cidade. E aí o médico entrou no meu quarto e falou, Ellen, eu tenho uma boa notícia pra te dar. Você melhorou, a gente não vai precisar fazer outra cirurgia. E você vai, até meio-dia, você já pode sair, estar de alta. Olha, que Dali, bênção. eu fiz uma Você, formação... muito obrigada. Foi Obrigada. rápido, hein? Bem rápido essa conversa com ele. E Ellen, que importante você se colocar. Que importante você ouvir seu coração, que você não queria fazer essa cirurgia. Isso é um passo que é, assim... É a tua vida e a tua morte, tá ali, né? E você realmente ir pelo teu coração, se colocar e se posicionar, e a cura veio, né? Exato. Então, assim, o médico dizendo que você tinha que operar. Isso não é milagre. Sabe? Isso não é, não tem é posicionamento. Você já leu alguma coisa do Joe Dispenza? Uh-uh. Mas você conhece? Uh-uh. Não sabe quem é? Tá. Mostra pra mim. Eu tô lendo um livro dele que se chama Como Ser Sobrenatural. Ele tem uma história. Adoro que ele coisas era novas, assim. Bem interessante a história dele, eu tô lendo, enfim. Outra pessoa que eu ia te perguntar, a Anitta Morgiani. Já ouviu falar? Já ouvi falar. Que ela teve uma experiência de quase morte. É. E ela tava naquele câncer terminal que saía pela pele, as feridas. Ela tem a quase morte, encontra com o pai, que já tinha feito a passagem, e o pai falou, você agora vai escolher. Você vem comigo ou você volta pra lá, porque você ainda tem coisas pra fazer, que é essa a hora da escolha. E hoje ela tá aí. O caso dela é um mistério no hospital, porque ela, a partir do momento que ela decide voltar, tudo começou a fechar. A família toda saindo da Índia ainda, acho que ela estava internada na China. Ela tinha aquela visão de 360, né? Porque ela estava lá no outro plano. Ela via o irmão no avião indo lá, via tudo. Ouvia tudo, né? em coma, via tudo. Ela falava, gente, tô acessando tudo ao mesmo tempo. Que é o tempo que a gente... Não é o tempo que a gente inventou aqui. E aí ela fala, não, eu vou voltar. Aí foi, tudo foi curando. E ninguém entendia, como assim tá curando? Como assim tá fechando? Como assim? Tá aí, saltitante até hoje. É. E tudo bem quando a pessoa não cura e se vai. Não, é escolha. Porque, é o livre-arbítrio, né? A porque escolha. às vezes também são crenças e coisas que não foram curadas em modos de ver, ou que tava na hora. São coisas que no consultório, eu tento deixar o meu paciente muito à vontade em termos da vida dele.
e de não ter que, sabe? Sim. É muito delicado esse... Isso, é sutil, né? É o clique. É muito. Né? É quase que o chique com cafona, né? Aquela coisa... clique! Né? É sutil, sabe? Tipo assim, você virar pra pessoa e falar... imagina, eu como terapeuta, eu aceito o meu paciente do jeito que ele é. Eu não quero que ele modifique. Eu não quero falar pra ele, você não pode fazer isso. Oi? Quem sou eu? Esse lugar, não são todos terapeutas que estão aí, não. É eu que tenho que falar isso. É um a lugar vida, muito delicado. Eu encaminho, eu mostro artifícios, né? Então, eu trabalho com exercícios sistêmicos, meditações guiadas integrativas, que eu vou levando essa pessoa. Enquanto ela está lá, de acordo com o que você me trouxe no dia, eu trabalho uma aromaterapia especial para aquele dia para você. Antes de você chegar, eu vou ler o que aconteceu na sessão última, para eu possa me conectar com você e que eu possa criar algum trabalho ali de vivência, de corpo, a cama de cristal, meça os seus chakras, sabe? Tudo isso para poder dar um bem-estar. E não é que eu acho que você vai sair dali com cura, ou sabendo o que você vai fazer, que tipo de atitude que você vai fazer, mas que eu possa te mostrar caminhos para que você possa se iluminar. Você falou a palavra que eu tava para falar aqui, caminho. Porque cada um tem o seu caminho. E cada um tem o seu tempo para caminhar. Então, é isso. É sobre isso. Porque, na verdade, é a pessoa que vai descobrir. Não é você que vai falar para ela. Ela vai descobrir. Exato. E aí, paralelo a isso, eu criei algumas coisas que eu pudesse também oferecer para o meu paciente e para pessoas que não fossem meus pacientes, que são os retiros e os eventos. O Conversas de Cura. Que foi o que eu participei. Inclusive, eu fiz questão de passar o batom que você deu pra gente lá. Tô com ele. Amei, um cheirosinho maravilhoso, gostoso. Os mimos, né? Foi muito legal. Os mimos do evento. A sua xamã é aquela... que tava lá, que falou, que bateu o tambor. Encantadora. Quem é? Ângela Fusaro. Ela é maravilhosa. Maravilhosa. E eu tenho um círculo de pessoas maravilhosas, vocês, né? Graças a Deus, assim, eu consigo me conectar com pessoas do bem, com pessoas que querem construir. É a vibração. Não é pessoa que é maneira, sabe? Não existe bem e mal. Existem pessoas que estão aí no caminho, na construção, né? De querer se construir, né? Se transformar, né? E o Conversas de Cura tá indo para sua 5ª edição. Eu tava falando com a minha filha essa semana, eu falei assim, Flor, eu me sinto muito abençoada. Eu comecei um projeto sozinha, sem um puto no bolso pro projeto, no início do ano. Em janeiro foi o primeiro Conversas de Cura. Então, eu fiz 5 edições. Nossa, olha lá, olha aí. 5 Sua amiga aí, ó. Mas não quero ter essa força dela, não. É diferente. Tá, amiga? Eu gosto de você, tá tudo bem. Mas assim, eu quero ser mais suave na nave. Mas como é que funciona a Conversas de Cura? De cura. O Conversas de Cura, ele nasceu dentro do consultório, eu convidando pessoas para irem no consultório para falar para os pacientes e para pessoas de fora sobre histórias, sua maneira de ver a cura. Então, acho que eu cheguei a fazer uns 4 ou 5 lá na casinha, lá no consultório. Só que o espaço é pequeno. Só dava 3, 4 pessoas. Isso é uma coisa muito legal para você pensar em abundância. E aí eu pensei, queria que isso crescesse. Mas para crescer, eu tenho que sair daqui. Porque para eu chamar mais gente, não vai dar aqui. Então tem que ser ao contrário. Porque geralmente a gente pensa em ter que chamar mais gente para ocupar aquele lugar. A gente não para pensar que a gente tem que mudar. Para crescer. Não, um medão mesmo. Imagina, gente, um belo dia, eu olhei pro Teatro Fashion Mall e falei assim,
legal, eu vou ter uma reunião com esse cara. Ah, quem é que é? Ah, fulano. Ah, tá, posso falar com você? Ah, eu tenho um projeto assim. Ele foi maravilhoso, ele aceitou meu projeto, sabe? Sim, claro, vamos fazer. Vamos. Aí eu saí de lá, falei, É muito louco. Tipo, oi? O quê? agora? É que? Aleluia. Caraca. Namastê. E é isso. Ai, e que aí, maravilha. lógico, contando com pessoas juntas, sabe? No palco junto, falando e se colocando. O objetivo é falar de cura em todos os sentidos. O objetivo é continuar colocando essa semente nas pessoas e isso. Uma coisa que é linda, que eu acho assim, sempre... Eu passei durante muitos anos da minha vida no candomblé, mas eu sempre fui aquela pessoa que eu sempre queria a união das religiões, que eu via que essa desunião gerava guerra. E eu falei, gente, não é possível. Morgana. Falei, não é possível que tem guerra porque cada um está defendendo a sua religião. A gente precisa se unir. Então, a primeira vez que eu fui lá na Self-Realization Fellowship do Yogananda em Los Angeles, que eu vi o lago com todas as religiões, eu falei, é isso que eu quero pro mundo. É isso que eu quero pro mundo. Eu não sabia quem era Yogananda, eu estava lá, eu não sabia quem era. Isso é uma outra história, um outro podcast. É um espaço perto da praia ali? Isso. Eu fui nesse lugar. De Malibu. Ali. Lake Shrine. Então, assim, eu sofri todo esse encantamento. E aí, assim, quando eu vou no seu evento, no palco, uma pessoa da cabala, uma pessoa xamã, uma pessoa... Enfim, coisas leitura diferentes. De aura. E todo mundo ali em paz, todo mundo se colocando. É porque a linguagem no final Mas é isso. A energia tá ali. É isso, sabe? A gente, assim, quer isso pro mundo, né? Que as pessoas encontrem o caminho delas, que elas encontrem qual a linguagem que representa elas e o que eu... Adoro! Mas que às vezes me vem umas coisas... Cara, sabe o que eu lembrei? É porque a gente gosta muito do influencer, que eu nem sigo influencer, mas esse daí é porque eu sigo ele muito, porque como eu vi do comércio, etc., o Teodoro. Você viu, ele foi essa semana, eu acho que eu vi, ele falando justamente que tinha uma pessoa que comentou, mas como assim? De manhã você tá lá no pandeiro e depois você vai orar pra Nossa Senhora? Aí ele falou, querida... eu vi. Posso orar pra quem eu quiser, assim, vai fazer o bem? Vai fazer o bem pra você? É isso, entendeu? A gente é muito ecumênico aqui, a gente... Ainda mais no Brasil, que a gente vem com tantas influências, né? É muito louco, porque as pessoas têm que parar de se incomodar com as escolhas das outras. E sim se incomodar, tipo, você tá bem ou você não tá bem? Essa tem que ser a preocupação e não ditar regra, né? Eu acho que você não precisa parar de ditar regra. A gente está nos nossos minutos finais. Eu queria rápido, muito... Falei que ia ser muito passa voando. Eu gostaria muito que você só falasse um pouquinho mais onde é o seu espaço, porque a gente falou do espaço, mas para as pessoas saberem que a gente agora vai para o mundo, né? Então, onde é seu espaço? Falasse um pouquinho da história da Queca, porque é o teu lado com a infância, com as crianças. Você vai ter um evento agora, né? Então fala um pouquinho do teu evento, o que é, para as pessoas saberem que haverão outros, para ter essa conexão com você. Bom, vamos lá. O meu espaço fica no Jardim Botânico, numa casinha fofa lá no Horto. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. É onde eu faço os meus atendimentos e faço alguns grupos de estudo. Eu vou fundar agora um método onde eu vou fazer montar um grupo de estudo chamado Centro de Luz, e que é o nosso centro de luz, que é o que nos ilumina, que vai ser um centro de estudo de autoconhecimento. E o que tá na moda? É um livro que surgiu há mais de 8 anos, ele já fez 15 anos de idade, ele ainda é vendido, vende na Amazon, vende em livrarias. Nasceu com o objetivo de ensinar a moda para a criança através da cultura, através da arte. E para que a criança possa criar o seu próprio estilo, sua própria maneira de se vestir e saber identificar na roupa
aquelas décadas, né? Ah, essa manga é da década tal, a história disso. Os chapéus, da Queca Tá na Moda, que já foi peça de teatro, né? Depois foi tem as saias voadoras de Queca, e esse ano, na Bienal, eu lancei o Brechó Chique da Queca, que conta legal. a história das tribos urbanas dentro do brechó. Olha que bacana. Esses 3 livros, eles, quando eu falo, a gente vai voltar agora lá para o início, da nossa conversa. Eles blindam e eles amarram muito a minha forma de pensar a vida, que é através das artes integradas. Então, eu junto ali as oficinas de arte para criança, essa parte lúdica e terapêutica de se autoconhecer através da sua imagem, da moda e da história. Muito bem. Tá Foi. ótimo. Tá ótimo. Poxa. Mais alguma coisa? Não. Dá vontade de ficar aqui tricotando. Iago, espera um pouquinho. Um pino, por favor. Pino é a piada do café, um pino. Aí a gente falou, você quer um pino? Aí o menino, o que é isso? Não, é um café. Não tem nada aditivado aqui. Aí a gente briga que é um pino. Adorei. Foi um prazer ter você aqui. Prazer. Muito obrigada. Espero ter... É tudo muito simples, né? Eu não gosto de complexidade. Os meus materiais são simples, a minha arte é simples. E eu me emociono no simples. Então... Gente, isso é muito Teodoro. Eu sou muito simples. Então é tudo simples, né? Não tem complicação. Muito grata por te receber aqui, feliz que as nossas energias e vibrações se alinharam e você pôde estar aqui com a gente. E que essa semente também floresça ainda bastante. Legal, nesse futuro. Obrigada. Muito grata. Obrigada. Então, gente, com muito aperto no coração, vamos encerrar o nosso nono no Flow do Prana! Olha ela aí! Navegando no invisível. Muito bom. Gratidão, Iago. Obrigada.